E o São Paulo deu o chapéu no Internacional e fechou com mais um reforço. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o tema. Para completar, o São Paulo desistindo de liberar de graça o artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, depois de repercussão muito ruim com torcedores. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo atravessou o Internacional e contratou o lateral esquerdo Iago, 29 anos de idade, revelado no próprio Colorado. O jogador foi vendido do Inter para o Augsburgo da Alemanha, onde viveu bom momento. Voltou ao futebol brasileiro para jogar no Bahia em 2024 e desde então tem tido dificuldade em ser protagonista. Na atual temporada são só 11 jogos, um gol e uma assistência. Desses 11 jogos, 7 na condição de titular. O Iago estava fora dos planos do Bahia e tinha negociações avançadas com o Inter. Inclusive, Colorado já havia emitido uma passagem que faria com que o Iago chegasse a Porto Alegre na madrugada dessa quarta-feira. Só que o São Paulo atravessou o negócio, o Iago preferiu jogar no tricolor em vez do Colorado e se acertou. Ele é aguardado nessa quarta-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de empréstimo sem custo até dezembro. Não há opção nem obrigação de compra do São Paulo. O tricolor não paga nada além dos salários do atleta até dezembro. Quinto reforço do São Paulo nessa janela de transferências, o primeiro lateral esquerdo em questão. E assim como o Domingos Duarte, o Iago vai precisar esperar que o São Paulo pague um transfer ban de 6 milhões e 100 mil reais a Lazio pela compra do Marcos Antônio, uma das parcelas da compra, para que o Domingos Duarte e para que o Iago sejam registrados como reforços. Enquanto não houver esse pagamento, tanto o Domingos Duarte quanto o Iago terão de aguardar. Só para completar de vez, registrar que Juan, ex-atacante do São Paulo, você vai lembrar dele, vendido inicialmente para o Southampton, depois com passagem pelo Gostep, acaba de se mudar para o CSKA da Rússia, operação de 90 milhões de reais. O São Paulo não vai receber a mais-valia, porque já houve um outro negócio do Southampton para o Gostep, mas ainda assim o São Paulo fica com 1,3% pelo mecanismo de solidariedade, vai ficar com pouco mais de 1 milhão de reais dessa operação de 90 milhões de reais. Muito louco, né? Jogadores saem do São Paulo valendo bem pouco, se valorizam no futebol europeu e até o Juan, que pouca gente dava importância, rendeu 90 milhões de reais nessa operação do Gostep para o CSKA da Rússia. E você, o que pensa sobre tudo o que eu contei no vídeo? Use o espaço para comentário para opinar. Não esqueça de registrar seu like, deixar o like apertando o botão de joinha, se inscrever no canal e o mais importante, não esqueça também de votar em mim no Prêmio Best. Estou concorrendo entre os melhores influenciadores de esporte. Para você votar e sem pagar nada, é só clicar no link da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado ao site do IBEST. Clica no coraçãozinho ao lado do meu nome e da minha foto e o voto será registrado. Beleza? Muito obrigado, a gente se vê à tarde. Tem mais vídeo. E o São Paulo quase liberou de graça e em definitivo o artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, o Paulinho. Atacante de 21 anos de idade, ele só não foi em definitivo para o Botafogo de Ribeirão Preto por conta da enorme repercussão negativa de torcedores do São Paulo, só para você entender essa história. São Paulo e Botafogo de Ribeirão negociavam há alguns dias a cessão. Primeiro por empréstimo, depois em definitivo, do jogador que fez 6 gols em 7 partidas na Copa São Paulo de Juniores. Paulinho se machuca na decisão contra o Cruzeiro, tem um pequeno problema no joelho e volta apenas alguns meses depois. Pois bem, o contrato do Paulinho é longo com o São Paulo, só terminaria em dezembro de 2027. Ele teve um reajuste salarial que lhe fazia ganhar algo na casa de 60 mil reais mensais. E enquanto o São Paulo topava liberar em definitivo e de graça o Paulinho, alguém que ganha 60 mil reais e tem enorme potencial, o São Paulo tem jogadores no seu elenco como o Gonzalo Tapia que custam 500 mil por mês. Pois bem, o empréstimo, ou melhor, a cessão em definitivo do Paulinho renderia ao São Paulo apenas 40% do valor de uma venda futura. Então o São Paulo precisaria torcer para que o Paulinho se valorizasse no Botafogo, que disputa a Série B do Brasileiro, para numa venda futura ficar com menos da metade do valor desse jogador. A repercussão entre torcedores do São Paulo foi tão ruim, mas tão ruim, que o tricolor procurou o Botafogo de Ribeirão Preto para dizer que só haveria a possibilidade desse negócio ser finalizado se fosse por empréstimo. É assim que os clubes estão acertando. O Paulinho vai por empréstimo e a torcida do São Paulo corrige mais uma vez as decisões de Rafinha e Arrhi Massis, dupla que não para de errar à frente do tricolor. Só para completar, vale a lembrança que nos últimos dias o São Paulo já havia liberado de graça o Moreira e também em definitivo, lateral direito formado no clube, com passagem pelo Porto, foi para o Al Nassr dos Emirados. O São Paulo não ganhou nada e ficou com 50% do valor de uma venda futura.
Nos próximos dias, o São Paulo também espera rescindir o contrato do Enzo Dias, lateral esquerdo, que está incomodado com salários atrasados, até por conta da iminente saída do Enzo, que o São Paulo fechou a contratação do Iago Borducci. Gonzalo Tapia segue em tratativas com o Columbus Crew para um empréstimo gratuito. Ótima notícia para o torcedor do São Paulo: o Calleri está mais perto de prorrogar seu contrato. Você se lembra da diferença grande entre o que o atacante argentino pedia e o que o São Paulo oferecia? Pois bem, as duas partes resolveram se ajudar. O Calleri baixou sua pedida e o São Paulo aumentou a oferta. Nesse momento, dá para dizer que há uma intenção de o contrato ser fechado até sexta-feira. Vale a lembrança de que Calleri tem vínculo com o São Paulo até 31 de dezembro e já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Antes, o Calleri pedia R$1.800.000 por mês, o São Paulo sinalizava com R$1,5 milhão mensais. Só que além dessa diferença, existiam outros pontos importantes. O Calleri cobra R$7 milhões de dívida e queria essa grana paga em até 12 meses. O São Paulo queria diluir esse valor ao longo do tempo de contrato. Existia uma outra pendência de R$9 milhões de luvas. Esse seria o prêmio que o Calleri exigia para renovar o contrato. O São Paulo oferecia apenas 2 anos. Para completar, o Calleri também queria bônus por títulos e uma eventual classificação para a Libertadores e para o Mundial. O São Paulo não queria pagar qualquer bonificação. Diante dessa aproximação, tudo indica que Calleri assinará um contrato de 2 temporadas, prorrogável por mais uma, se ele conseguir, nesse último ano de contrato, atuar em pelo menos 60% dos jogos. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino: a ideia de manutenção do Calleri te agrada? O fato dele ter aceitado uma redução salarial é suficiente para que esse contrato seja prorrogado? Use o espaço para comentar e opine. Só não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. Jean Gomes confirma com a diretoria do São Paulo uma coisa, por favor: o Ferrarese valia 6 milhões de euros, assim como o Arthur. Porém, o Newton foi comprado por 3 milhões de euros. Apenas sendo assim, o Botafogo ainda deve 3 milhões de euros. Pois é, Jean Gomes, esse é mais um dos enormes equívocos de Arry Macis, Rafinha e companhia. Estou bem à vontade para cornetar, porque quando necessário a gente elogia, mas o São Paulo está trocando o Ferrarese, que era zagueiro reserva do São Paulo, mas havia sido comprado por 4.200.000 euros do Grupo City, e jogador com outras propostas, por um volante que nem entrou, nem saiu do banco de reservas em 12 partidas na temporada e tem 26 anos de idade, o Newton, tá? Troca é pau a pau. Num primeiro momento, sem acordo entre Ferrarese e Botafogo, o São Paulo estava assumindo a obrigação de pagar 18 milhões de reais ao Botafogo. Nas últimas horas, nos últimos dias, o Ferrarese e o Botafogo se acertaram, então o Ferrarese fica em definitivo no Botafogo e vai haver uma troca pau a pau, sim. O São Paulo está trocando o Ferrarese pelo Newton, numa operação de 3 milhões de euros para cada lado, tendo prejuízo, porque o São Paulo ainda não terminou de quitar os 4.200.000 euros da compra do Ferrarese, tá bom? Severino Costa, boa noite, Nicola, já deixei meu like, não esquece de deixar o seu também. É verdade que o presidente do São Paulo recusou 8 milhões de euros pelo zagueiro Osório? Bora explicar em detalhes essa história. Fui o primeiro a contar, hoje cedo, aqui no canal, que o Osório vem sendo monitorado há alguns dias, há algum tempo pela Udinese, não há alguns dias não, há algum tempo, tá? E o fato dele ter sido promovido ao time principal gerou aquela situação de necessidade de resolução imediata por parte da Udinese. A Udinese já percebeu que conforme o Osório for jogando, ele vai se valorizar e aí a negociação vai ficar mais distante. A Udinese tem cerca de 8 milhões de euros para gastar num zagueiro brasileiro. Eles estão em busca no mercado. E houve um contato já com o Desportivo Brasil, que é representante de 40% dos direitos econômicos, e os caras estavam tentando fazer contato com o São Paulo, que é dono dos 60% dos direitos econômicos e também dono dos direitos federativos, tá? A tendência é que, se essa proposta se confirmar, e ela ainda não está confirmada, é de que o São Paulo recuse. Mas o tricolor precisa de dinheiro de forma desesperada. E o zagueiro de 20 anos de idade pode acabar sendo vendido, tá bom? 60% do São Paulo, 40% do Desportivo Brasil. Informação que você soube primeiro do interesse da Udinese no Osório, aqui no canal do Nicola, beleza? Irmão Rodrigues, boa noite, Nicola. Qual é a chance de o São Paulo chegar na Libertadores no ano que vem? Simão, sendo bem honesto com você, a chance para mim me parece pequena, tá? Sei que a impressão foi boa no jogo contra o Flamengo, mas há muitos problemas extracampo. O próprio Dorival chegou a falar que existe a necessidade de blindar o elenco
dos episódios extracampo, que tem causado uma série de problemas, salários atrasados, é um elenco curto, eu ficaria surpreso se o São Paulo conseguisse vaga na Libertadores. Muito torcedor do São Paulo está dizendo que o time vai brigar contra o rebaixamento. Eu não acredito. Eu acho que o São Paulo vai ficar no meio do caminho, tá bom? O Severino Costa, o Alexandre Zanqueta falou que o São Paulo vai trazer um camisa 8 e um camisa 9. Você tem informações sobre? Severino, o que eu posso garantir para você é que hoje a prioridade número 1 é pagar o transfer ban, que impede o São Paulo de registrar o Domingos Duarte. Tá? Esse vai ser um assunto sobre contratações um pouco mais para frente. E há uma enorme preocupação no São Paulo de onde buscar esses 6 milhões e 100 mil reais, que são um enorme problema para o São Paulo de hoje. São Paulo tem atrasado direitos de imagem com frequência, São Paulo tem atrasado pagamento de luvas, comissões, é por isso que o Enzo Dias quer ir embora, é também por isso que o Caleri, que esse processo de renovação do Caleri foi tão complicado, embora agora com avanço, é também por isso que o Alan Franco pediu para ser negociado, enfim, um caos total. E aí surge uma dívida de 6 milhões e 100 mil reais que precisa ser paga sob o risco de o São Paulo não conseguir escrever um dos 4 reforços. Hoje há 2 possibilidades para o São Paulo pagar esses 6 milhões e 100 mil, que o Macias havia prometido que está até domingo já passou, e é óbvio que ele não pagou. O primeiro deles é antecipar um acordo que eu contei para vocês com exclusividade na última quinta-feira, um acerto do São Paulo com a Ticketmaster. Esse acordo vai gerar em algo na casa dos 250 milhões de reais por 5 anos, mas o São Paulo não recebe toda essa grana de uma vez, tá? E para que esse acordo seja aprovado, ainda falta o sim do Conselho Deliberativo. Outra alternativa seria antecipar parte da grana que ainda não foi antecipada da Live Nation. A Live Nation é a empresa que comanda os shows no estádio. O Júlio Casares já havia pego 50% de todo o acordo até 2031. Os outros 50% têm sido pagos a cada show. Um show rende 4 milhões e meio de reais para o São Paulo, show para 70 mil pessoas. O São Paulo fica com metade dessa grana, a outra metade já foi antecipada pelo Júlio. O que o Arrimacis quer fazer? Ele quer pegar os outros 50% de adiantamento, tá bom? O Severino Costa, Nicola, é verdade que o São Paulo vai esperar até 4 dias para resolver esse negócio do transfer ban? Já era para ter pago. Não, a verdade, Severino, a verdade é que os caras estão procurando dinheiro. Estão procurando dinheiro. Se pintar dinheiro, senão o presidente e o diretor financeiro estão buscando outras formas de arrecadar, tá? O LCG Macedo. Nicola, boa noite, like 66. Tem algum jogador da Lusa que daria para aproveitar no tricolor? LCG é muito distante o que se pratica na Série A do brasileiro com a Série D do Campeonato Brasileiro, tá? Embora esses caras tenham sido adversários, é que assim, a Portuguesa chegou a vencer o São Paulo no Campeonato Paulista, né? E aí o Luca, meu filho mais velho, que entende pouco de futebol, ele esteve comigo lá no Canindé. A gente assistiu a vitória da Portuguesa por 1-0 contra o Uberlândia, mas que não foi suficiente para classificar para a próxima fase. Para quem não sabe, a Lusa está eliminada da Série D e só volta a jogar em 2027. E aí o Luca falava, pô, pai, mas se a Portuguesa venceu o São Paulo por 3-2 no Morumbi, como é que não faz 2 gols no Uberlândia? Falei, filho, aquele time do Campeonato Paulista não existe. Era o René, o Maceió, o Gabriel, que era o meio campista, o time foi, o Caio Roque, que foi para o Botafogo e foi uma negação, o time foi sendo desmontado, não é João Vitor, né? O João que virou meio campista do Zé Vitor, tem o João Vitor, que é o lateral direito, e o Zé Vitor, que é o meio campista do Vitória. Esse time foi todo desmontado, né? O que sobrou na Portuguesa era um time bem inferior para jogar a Série D. Entre os atletas da Lusa, um dos que eu mais gosto é o Guilherme Portuga, que era um meio atacante, foi recuando e hoje ele é um volante. Ele, para mim, é bem técnico, mas acho que ele teria dificuldade pela falta de intensidade em jogar num grande como o São Paulo. Então, não sei se daria para apostar em alguém, não, tá? O Renato SPFC, o Osório vai ser vendido? Existe o interesse da Udinese. O presidente Arrimacis está dizendo que não vende. Mas não sei se dá para acreditar muito no presidente do São Paulo, tá bom? O Luciano Olímpio está por aqui. O Silmar Lima, falando sobre o Caleri e renovação. Bora tratar sobre esse tema. O Caleri tem contrato só até 31 de dezembro, né? E dá para dizer que a última reunião sobre o tema tinha sido bastante desesperadora, tá? O São Paulo, pós saída de Rui Costa, apresentou uma proposta inferior à que o Rui tinha oferecido e o Caleri e seus representantes saíram da reunião bastante pessimistas, tá? E esse pessimismo dos representantes chegou à imprensa e foi dividido com os torcedores. Pois bem, nas últimas horas o Caleri reduziu a pedida e o São Paulo melhorou a sua oferta. Então, a distância
está menor, e imagina-se que até sexta-feira essa renovação possa estar sacramentada, conversas que começaram no ano passado, no fim do ano passado, tá? O Caleri já pode assinar um pré-contrato, o São Paulo conta com a relação que o Caleri tem com o São Paulo para que essa assinatura de um pré-contrato com outro clube não aconteça. A tendência é que o acordo tenha 2 anos de duração, prorrogáveis por um terceiro, se nesse segundo ano ele jogar pelo menos 60% das partidas. O São Paulo, a última oferta, ofereceu R$1,5 milhão por mês de salário, o Caleri tinha 1.800. O São Paulo oferecia 2 milhões de luva, prêmio pela assinatura do contrato, o Caleri queria 9. Havia também uma diferença em relação à dívida que o São Paulo tem de 7 milhões. O São Paulo queria um parcelamento bem longo dessa dívida e o Caleri exigia que essa dívida fosse parcelada em no máximo 12 meses. A última diferença entre as partes, o Caleri exigia pagamento de bônus por títulos e classificação para Libertadores e Mundial. O São Paulo alegava que não queria pagar nenhum bônus para o Caleri. Tá? Então a notícia de hoje é de que se aproximaram e de que há a tendência de um acordo. Beleza? O Cristiano Rodrigues, Nicola, o São Paulo pode ir para a Libertadores pela Sul-Americana? Se for campeão, sim. Hoje, enfim, uma ou outra boa notícia no São Paulo, a renovação do contrato do Caleri é uma boa notícia, em meio a tantas notícias ruins, e o interesse da Udinese no Osório, eu não sei se é boa ou ruim, né? Informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na teoria, ela pode ser boa, uma chance de São Paulo fazer dinheiro. Na prática, pode ser péssima, porque o São Paulo, com essa fama de péssimo vendedor, vai vender um garoto que é extremamente promissor por cifras bastante baixas. Roberto Nicola indica eu para trabalhar no marketing do São Paulo. Parece que os caras só contratam gente que tem ódio do clube, não faz sentido. Ai, vocês são foda. São Paulo fez a rescisão do Luan e o Enzo, como fica? Ô, Johnny, há semanas o São Paulo tenta um acordo com o Luan para a rescisão do contrato de forma amigável, para que o Luan possa escolher seu próximo clube, tá? Sobre o Enzo se recusou a jogar, a ser relacionado para os 2 últimos jogos, salários atrasados, está bem incomodado com isso, e os caras estão buscando alternativas. O Tajeres e um time da Major League Soccer chamado Charlotte FC são hoje alternativas, tá bom?